Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, que é através da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, no Ceará. Muita alegria que a gente começa mais esse estudo, mais um sábado juntos, exatamente às 17 horas. Nesse momento, nós elevamos as nossas vibrações, procuramos nos conectar com Deus, para que, como a gente costuma fazer sempre ao iniciar qualquer tipo de tarefa, seja ela do âmbito espiritual, do nosso trabalho, da nossa vida, é importante se conectar e já começar agradecendo por tudo e fazendo o pedido também para que nos auxiliem, nos protejam, nos conecte sempre com as vibrações mais altas e nesse momento que a gente possa absorver, que nós possamos tirar. Nem que seja uma frase, algum texto, alguma coisa que chame a atenção e justifique esse momento de estarmos juntos e que favoreça a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa trajetória. E como tem na imagem aqui, nosso Mestre Jesus foi trazido para cá e ele é o nosso modelo, nosso guia, e que assim seja durante a nossa estada aqui na Terra, nesse momento como espíritos encarnados que estamos, que possamos aproveitar da melhor maneira possível. E que ele, Jesus, continue nos abençoando agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos à leitura do Evangelho de hoje, também como a gente costuma fazer, um capítulo e um item, por favor, para a gente fazer uma breve reflexão. O capítulo 14, Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e mãe, o item é o 9, a ingratidão dos filhos gratidão e dos os laços filhos de e os família. Ok. Nesse Evangelho, achei. Está no capítulo, na página 146 desse aqui, da editora ID. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Acho que não. Aqui. Pronto. Ok. Sejam bem-vindos, tá bom? A Wani e a avó Kátia. Então vamos lá. Instruções dos Espíritos, nesse capítulo, honrai vosso pai e a vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Se não me engano, ele caiu em uma outra oportunidade também. Mas vamos nós, é uma leitura grande, tem duas, três páginas. Então, vamos a uma breve leitura que diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sobre esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, mas ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários.
Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio da qual foi chamado a viver. Por aí se aplicam esses ódios, se explicam, desculpa, esses ódios, essas repulsas instintivas, que se notam em certas crianças que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os nossos olhos sobre o passado. Ó, espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos será confiada, da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Bem, eu vou parar por aqui. Não, deixa eu só completar aqui esse trecho aqui para poder clarear um pouco mais. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, né, a questão da missão que é confiada, quando recebe, né, como recompensa, então, ajudarão no aperfeiçoamento e no bem-estar futuro. Pensai que cada pai, cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será de vê-lo entre os espíritos sofredores. Ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Bem, a leitura continua. Eu me vi na necessidade de ler um pouco mais, porque senão não chegaria no tema da própria leitura, né, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E os primeiros parágrafos aqui, eles se detêm contando ainda a história, né, do processo que é quando você retorna para o mundo espiritual. Onde é que você fica, se você fica estacionário ou não, os sentimentos que são desenvolvidos durante esse processo, que na verdade é o que mais nós nos deparamos com os trabalhos, quando nós, né, vamos fazer os trabalhos de desobsessão complexa. Então a gente acaba encontrando exatamente situações como essa, né? Quando não há esquecimento dos ultrajes, das injúrias, onde tem ódio no coração, onde não tem o perdão. Então, ficam cristalizados diante desses processos, né, e atrasando o próprio progresso, né? E aí, quando vai fazer o planejamento para voltar, normalmente, ou quase sempre, quando há necessidade, é claro, retorna em um grupo familiar, em meio a pessoas que lhe prejudicaram ou que você prejudicou, para que ali possa haver a reparação. Então, nós vamos voltar quantas vezes forem necessárias até que isso se estabeleça, né? Como termina aqui, cercado de amor. E essa é a proposta. Inclusive, falou aqui durante a leitura sobre a única senha, se eu não me engano, foi essa palavra que foi utilizada, né? Que é a da caridade. Então, essa perspectiva da caridade, ela não está ligada somente de maneira geral, em você doar determinadas coisas, ou como diz a caridade, como entendia Jesus, ser benevolente, indulgente, perdoar as pessoas de fora. Como é dito também, nós aprendemos que o grande laboratório, a grande escola começa dentro da nossa própria casa. E é dentro de casa, com os nossos familiares, onde a gente começa,
né, o nosso estágio, na verdade, né? E a gente começa a aprender. E hoje a gente vai falar sobre essa questão de crianças, inclusive, no, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, não tem nada por acaso, tudo existe uma causa. Hoje nós não vamos aprofundar, é claro, essa leitura do Evangelho, só para a gente dar uma pincelada, mas é importante que nós saibamos que nós estamos na família onde, se não nós escolhemos de livre e espontânea vontade, foi por necessidade evolutiva. Nós estamos porque nós precisamos nos acertar e procurar colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a família ela está próxima, são as pessoas que estão ao nosso redor que a gente vai aprender ali a não sentir sentimentos negativos, inveja, né, questão de desenvolver a humildade, a paciência, entre outras coisas, e o próprio amor e a caridade de maneira geral. Então, fica aqui, de certa forma, essa mensagem. Claro que a leitura ela se estendia mais, é só uma breve reflexão bem superficial, né? Em outro momento, é claro, a gente vai estar fazendo estudo aqui nas quartas-feiras, que é o dia da evangeloterapia, onde nós estamos estudando o evangelho de maneira sistemática, né? Sempre quando eu estou fazendo as palestras, inclusive em ordem, as leituras do evangelho, muitas delas já estão disponíveis no canal do YouTube, tá bom? Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos finalizar mais um ciclo aqui do nosso estudo, acredito eu que vai dar tempo. Nós estamos no livro segundo, onde nós abordamos temas relacionados à Conta para o Livro dos Médiuns, né, que é um outro livro da base da codificação espírita, e onde aqui no livro segundo fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Dentro desse livro, nós estamos no capítulo de número 4, onde fala sobre a pluralidade das existências. E aqui a gente aborda de todas as formas, entendimentos, falando sobre a questão da reencarnação, sobre várias óticas, e aqui se abrem ainda 9, né, possibilidades, ideias de estudo. E isso aqui tudo já está disponível também, que fala sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação dos diferentes mundos, transmigração progressiva, e hoje, já está com umas 2 semanas, mais ou menos, que a gente fala sobre o destino das crianças depois da morte. E hoje nós temos as últimas 3 questões desse item de número 5. Lembrando que semana passada, né, nós não tivemos um pequeno recesso devido ao carnaval, né, 15 dias atrás, mas está disponível já as questões anteriores. Para quem tiver interesse, é só procurar. Hoje nós vamos começar na questão de número 197. Destino das crianças depois da morte. A questão é a seguinte: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? A resposta, algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu, não é? Então, tem aqui um mais, todavia, entretanto, sobretudo, se, né? Então, quer dizer o quê? Que, sim, uma criança que foi morta ainda jovem, ela pode ter avançado tanto quanto ou até mais do que um adulto, né? Porque já pode viver mais. A sua idade, como foi dito aqui em outras oportunidades, sideral, ela é muito mais, foi criada bem antes. A gente vai entender isso durante o nosso processo do estudo. Então, fala, sobretudo, se ela progrediu, porque pode acontecer também, o espírito ter sido criado antes, mas devido às escolhas equivocadas, não avançar, não evoluir tanto assim, permanecer ali no mesmo nível de outro espírito que foi criado posteriormente, né? Então, tem esse sobretudo se progrediu. Mas tem outra questão dentro dessa mesma questão, que é a seguinte:
O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o seu pai? A resposta é claro que sim. Isto é muito frequente, inclusive, acontecer. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Então, basta que a gente observe, nós vamos ver crianças muito mais evoluídas do que os pais, né? Em várias situações, em vários, intelectualmente e moralmente também, em alguns aspectos. Então, muitas vezes a gente olha para uma criança e nós enxergamos ali apenas um ser que está iniciando a sua trajetória, está começando ali a sua vida. E aí agora nós vamos mudar o nosso ângulo de visão, né? Porque o corpo é novinho, né? Bebezinho, tal, aquele pele macia e tudo, mas o espírito é muito antigo, né? A idade física, ela não vai determinar a sabedoria espiritual, né? Porque isso é um fruto de muitas e muitas existências anteriores que já teve essa criança. Então, ali é a nossa visão, primeiramente, vê uma criança, mas a gente ainda não sabe o que tem por trás. Isso muitas vezes vai se manifestar parte somente desse conhecimento, desse desenvolvimento, durante a sua maturidade. Afinal de contas, nós ainda estamos vivendo num planeta de expiações e provas, onde a nossa infância ainda é relativamente longa. Como nós vimos nas semanas anteriores, tem outros planetas onde a infância é quase nula, quase não existe, né? Você já chega desenvolvido. Então, aqui tem essa necessidade ainda de passar por esse processo da infância, e ali vai chegando a maturidade, até você ir tomando mais discernimento das coisas. E aí, quando a gente olha para essa perspectiva, com um olhar sobre. Eu gosto sempre de trazer essa visão sobre a justiça divina, né? E que está interligada diretamente com esse capítulo, com relação à reencarnação, né? A gente pode perceber que se a criança fosse criada junto com o corpo, como é que você pode explicar, por exemplo, o sofrimento das crianças, que já nascem com problemas seríssimos, né? As mortes prematuras, por exemplo, como a gente vai verificar daqui a pouco. Então, fica assim, para a gente refletir realmente. São coisas que normalmente a gente não para pensar quando se fala em justiça divina. Muitas vezes a gente volta-se para as nossas crenças limitantes, fé cega, né, sem raciocinar direito, e não obtém a resposta sobre essas questões ou questões como essa, né? Poxa, se o espírito é novinho, foi criado agora, a gente só vive uma vez, morreu, acabou. Por quê? Como se explica tudo isso? Porque umas nascem perfeitas em seu, né, em famílias todas, aparentemente, aquelas de propaganda de margarina, todo mundo muito bonito, feliz, saudável, com condições de dar tudo do bom e do melhor, estudo, conhecimento, enquanto que outras nascem numa dificuldade e muitas vezes, não somente nas dificuldades financeiras, mas de saúde, né? Então, que Deus bom e justo é esse, que eu não consigo encontrar aí uma resposta. Então, quando há o desencarne, né, o espírito da criança, ele, no caso dessa morte prematura, né, quando fala que em tenra idade, ele muitas vezes retoma ali a sua lucidez, a forma espiritual anterior, à medida que se, vamos dizer assim, dissipa esse nevoeiro, né, da matéria. Vai se desapegando da matéria, dos apegos, aquela coisa como já chegaram nas reuniões mediúnicas, a criança procurando pelos pais, né? Ah, eu queria minha mãe, aí começa a perceber que já desencarnou, já está do outro lado, tem uma tia que está tomando conta, que está tudo bem, e aí você começa a mostrar em algumas reuniões, a gente avança a criança até uma idade mais matura, né? Tem essa possibilidade também. Muitas vezes ele se vê já no corpo adulto, já com todo o discernimento e a maturidade que o espírito já adquiriu, né? Então ele volta a essa maturidade relativa.
a exatamente o seu progresso real. E essa criança passa a ter um entendimento dos porquês e de tudo aquilo que aconteceu, né? Mas é importante a gente ressaltar aqui também que, vamos dizer que para os pais, né, que perderam um filho mais cedo, a gente acaba aprendendo aqui que esses laços que são construídos, principalmente se há esse verdadeiro amor que se desenvolve, eles não se rompem jamais. Não tem como, não é uma separação definitiva. Isso faz com que a gente perceba a parte consoladora do conhecimento que a gente aprende. É você saber que aquele ser que você tanto ama, que ele foi embora, desencarnou, morreu, como queiram dizer, mas é temporário. Ao reencontro, você vai reencontrar novamente, né? Então, isso é bacana a gente saber disso, né? Então, há essa separação momentânea, não é um adeus em definitivo, mas, na verdade, um até breve, né? Então, com relação a essa questão dos filhos, é frequente, sim, que os filhos sejam ali mais evoluídos que os pais. Como diz, na Terra nós vemos muitas crianças hoje, tem alguns livros que falam sobre crianças índigo, crianças cristais, né? Crianças prodígio, pessoas falam, né? Estão muito acima da média, um QI muito desenvolvido em várias áreas da tecnologia, da ciência, na questão da sensibilidade, espirituais, né? Então, tem essa sensibilidade muito maior e superior do que o que a gente, até nós, já mais maduros, percebemos. Nossa, como é que pode, né? Eu nessa idade aí, eu não sabia de nada. A gente até às vezes faz essa comparação, né? Quando eu era criança, eu não sabia de quase nada dessas coisas, e a gente vê crianças com uma desenvoltura muito grande, né? Então, mas tudo isso a gente confirma aqui nos nossos estudos das obras básicas, especialmente quando a gente vai tem um capítulo que eu separei aqui para a gente dar uma lida num pequeno trecho, lá no capítulo 18 do livro A Gênese, que é o outro livro dos cinco das obras básicas da codificação. Então, lá fala sobre o quê? Sobre a nova geração, nesse livro A Gênese. E esse pequeno texto diz o seguinte, a geração nova, né? Bem, em uma criança que nasça em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que se encarnaria, esse será um espírito mais avançado e levado ao bem. Se nós percebermos aqui, tem três pontinhos, porque está dentro de um texto maior. Aqui está falando exatamente desse processo da transição que está acontecendo. Transição planetária. Que nós, muitas vezes, vamos dizer assim, poxa, como é que isso vai acontecer? É um holocausto? É uma terceira guerra mundial, vai vir terremotos e tsunamis que vão acabar com tudo para transformar. Isso, essa transformação do nosso planeta, ela já vai acontecendo de forma gradativa. Ela já está acontecendo exatamente agora, nesse momento. Estão nascendo, vão nascer cada vez em mais quantidade espíritos mais evoluídos. E a gente vai ver essa história dos mais evoluídos que os pais, né? E esses mais atrasados que vão desencarnando, como estamos falando de reencarnação, não voltam mais para a Terra, não reencarnam mais aqui. Isso automaticamente vai fazendo essa transformação que leva tempo, né? São gerações que vão sumindo uma geração, como tem aí muitas vezes alguns vídeos que passam na internet mostrando a geração dos anos 80, né, quando ela foi embora não vai mais existir isso, essas coisas, e é isso que a gente está vendo mesmo. E a gente está falando aqui das questões morais, tudo isso que a gente está vendo aí de que a gente percebe que vão contra as leis divinas, não permanecerão, não terão mais lugar aqui no nosso planeta regenerado. E isso, para a gente entender, é uma luz do fim no túnel. Por mais que nós possamos perceber hoje e olhar, porque, como o próprio Divaldo Franco, por várias vezes, trouxe para a gente, falou que o bem, ele é tímido, né? O mal, ele faz propaganda. Então, quando você liga a televisão, só que você vê são coisas negativas.
mas a gente não está conseguindo enxergar tudo que está acontecendo de bom também no planeta e que está por vir, né? Muita coisa boa está acontecendo, está por vir. E tem muito a ver com essa geração que está vindo também agora. Então, continuando aqui. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Começa muito cedo. Unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Então, são, sim, espíritos mais evoluídos que já conseguiram esse progresso nas suas reencarnações pretéritas, né? Não foram promovidos ao acaso, foi uma conquista que foi feita. E eles hoje têm condições de vir ser os nossos professores. Afinal de contas, se for por mérito, a gente vai ver aqui quem é hoje que dá aula em faculdades, por exemplo, universidades. No mínimo, algumas você precisa ter pelo menos o mestrado para poder lecionar nesses locais. Então, qualquer pessoa, eu não posso chegar lá para dar aula. Preciso me capacitar, ter o merecimento de estar lá. E a mesma coisa acontece. Então, esses que vêm como nossos modelos, a gente estava falando sobre Jesus, que é o nosso modelo guia, mas virão aos montes outros enviados para que estejam aqui na carne e nos auxiliem, sejam também, de certa forma, um pouco de norte para a gente, para que a gente possa caminhar. Porque nós podemos auxiliar uns aos outros, né? Nós já comentamos em outras oportunidades sobre essa questão de você que está um pouco à frente, um degrau acima, estender a mão para aqueles que estão um pouco abaixo. E é isso que vai acontecendo. Então, a idade cronológica é uma medida do corpo. A evolução é uma medida da alma. O berço não é o início da vida, é apenas o início de uma nova etapa. Um pequeno corpo pode abrigar um grande mestre. Então, esse grande mestre, que muitas vezes a gente vê, que ele chega na idade adulta, nossa, aquilo ali é uma pessoa completamente desenvolvida. Ele já veio como criança com aquilo dentro de si, com todo aquele conteúdo, só foi ali desenvolvendo, aprimorando, né? Pode ter agregado, claro, muito mais também na existência atual, porque a pessoa se dedica, estuda, busca, e ela vai alcançar, né? Vamos, por exemplo, para a área da música. Enquanto muitos precisam, são completamente leigos, vamos dizer assim, precisam estudar todas as notas musicais, tudo direitinho para poder fazer, afinar. Estava até comentando esses dias com meu filho, que tem aqueles afinadores eletrônicos hoje, você dá o acorde, ele já diz qual é a nota. Tem pessoas que fazem isso com o ouvido, elas escutam e o negócio fica afinadinho, né? E a pessoa já sabe tocar vários instrumentos, multi-instrumentista, tem um ouvido para música espetacular, e não foi somente de agora, já trouxe de outras existências, isso foi construído com o tempo, né? Então, essa infância que a gente coloca aqui na Terra é uma fase vamos dizer, de repouso, de adaptação do espírito ao esquecimento do passado, que é uma proteção também, nós já vimos, tem essa leitura também no Evangelho, permite o espírito recomeçar ali, sem aquele peso logo imediato das glórias e das quedas anteriores. Aí eu já estou falando de nós como um todo, né? De maneira geral, quando a gente retorna para cá. Só que, no entanto, a essência, né? Tudo aquilo que já foi conquistado por nós em inteligência e em moral, permanece ali latente, né? Para que a gente desenvolva e coloque para fora. Então, quando você fala sobre essa questão que é trazida aqui dessa hierarquia familiar aqui na Terra, pai, mãe, filho, né? É uma organização educativa, não hierarquia espiritual. Isso pode ser de outras formas vistas como nós estamos vendo aqui. Muitas vezes, os espíritos mais experientes aceitam o papel de filhos para ajudar o progresso também dos pais, né? Que ainda possui algumas dificuldades morais, intelectuais, né? Haja vista vários casos que a gente pode estar vendo por aí. Não,
Não é uma regra, né? Mas pode acontecer. Mas muitas vezes acontece o contrário também. Os pais vêm para passar os seus conhecimentos e poder educar filhos, que a gente vê muitas vezes rebeldes, com dificuldades também na questão moral, intelectual. Eles vêm também para, né? A gente só está falando que não é uma regra geral acontecer dessa forma, pode acontecer das duas formas. E hoje, para a gente poder trazer mais um pouquinho de reflexões, eu remontei uns estudos quando a gente fazia um ano e pouco atrás, onde eu trazia o texto na íntegra dessa coletânea aqui de livros chamada Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês, né? Que aqui ele, diante dessa coletânea, ele explica, na verdade, ele comenta o espírito Miramês todas as questões do livro dos Espíritos, uma por uma, que a gente encontra também em alguns sites da internet online, disponível para quem quiser aprofundar os estudos. E, diferentemente do que eu fiz há uns tempo atrás, eu trouxe somente uns pequenos textos para ajudar a gente a refletir, para não ficar mais do mesmo, né? Então, já um pouco mais na frente, um parágrafo, o Espírito Miramês diz o seguinte, relacionado à questão 197 comentada. O título dessa leitura é Nível do Adiantamento do Espírito. E ela diz o seguinte: a luta da doutrina dos espíritos é a educação. É transformar o homem velho no homem novo. É fazer acordar os dons de ouro no vaso de barro. Se uma criança é rebelde, devemos estudá-la e procurar apagar as arestas desta alma, que se encontra em um fardo de carne em formação, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. O que seria dos professores sem os alunos? Como testariam o que aprenderam? Os encontros de pais com filhos, de professores com alunos e de inimigos com inimigos é que enriquecem os celeiros dos dons da vida e despertam valores nunca antes sonhados pelos homens. Compete a cada alma, onde estiver, buscar esse entendimento, por ser esse o caminho, por ser esse caminho, o caminho da luz, onde encontramos e desfrutamos a felicidade. Então, aqui termina por onde eu vou começar, né? A busca da nossa felicidade, que muitas vezes eu acho que é a busca de todos nós, né? Ela é exatamente por esse caminho. Está mostrando para a gente aqui o caminho. É despertando esses valores que nós só vamos conseguir com esses professores. Então, como começa dizendo aqui, já voltando para o início, essa luta mencionada, na verdade, ela nunca foi, nunca é e nunca vai ser um contra o outro, mas contra as nossas próprias tendências milenares que nós trazemos. Muitas vezes a gente se coloca aqui na posição de antagonistas uns dos outros, sempre apontando o dedo, criticando e mostrando as falhas dos outros, mas não é sobre isso, né? É sobre olhar para dentro de nós mesmos. O verdadeiro inimigo nosso está aqui dentro ainda. Esse que precisa ser trabalhado, né? E muito. Que é onde ela vem falando bem aqui, ela não, ele, né? Que é o Espírito Miramês. Falando sobre essa questão, o homem velho, na verdade, o que acontece aqui é esse conjunto dos nossos hábitos egoístas, os nossos hábitos orgulhosos, agressivos, que, como a gente costuma utilizar nos trabalhos, eles são cristalizados em vidas passadas. E eles estão aqui dentro do nosso subconsciente ainda, né? Influenciando na nossa vida atual. E é quando a gente vai buscar saber quem são esses que falam, muitas vezes, aqui através do meu pensamento, que faz com que eu tenha um ímpetos, muitas vezes que eu digo assim, nossa, se eu for observar, esse sou eu mesmo. Eu sou capaz de fazer determinadas coisas. Então a gente começa a trabalhar esse homem velho,
né, e despertar cada vez mais esse homem novo, que é a potencialidade divina que existe dentro de nós. É esse potencial, é a luz, é a cerne divina que a gente costuma falar. E todos nós, sem exceção, temos isso dentro de nós. Todos, né? Então, fala aqui bem no início que o caminho é o quê? A educação. Educação é um aprendizado, é você saber, ter discernimento. E eu volto a remeter àquela fala de Kardec, que fala espíritas instruí-vos, espíritas amai-vos, né? Ele colocou esses dois pontos, né, que pode ser a cruz, esse suporte, para que a gente vá buscar através da educação, do entendimento. É diferente de você ser proibido de fazer as coisas. Nada é proibido. Nós somos livres para fazer, até tem o espaço do outro, né? Mas nós temos que entender as consequências do que isso pode causar também. Até onde a gente pode ir, o que é o certo e o que é errado. Então, nessa busca de trabalhar, de se libertar do homem velho, a gente vai se conectando cada vez mais com isso e que aprendendo com as nossas falhas, né? Nós somos seres que estamos trabalhando contra as nossas más inclinações, não é isso? Fala? Então, é esse o trabalho a ser feito. Às vezes as pessoas acham que por você estar numa casa religiosa, determinado, você já é melhor do que os outros. Não somos seres em construção, todos nós somos, buscando trabalhar para sermos pessoas melhores realmente, né? Então, a gente precisa desenvolver e estar se permitindo aprender e absorver coisas novas e boas, sempre. E quando fala aqui desse vaso de barro, né, eu destaquei alguns pontos aqui em negrito, esse vaso de barro nada mais é do que o nosso próprio corpo físico, né? Que eu diria que é a nossa personalidade atual. E o José Raul Teixeira utilizou uma vez em uma de suas palestras, suas falas, falando que nós estávamos envasados, né? Como se estivesse envasado, como se a gente estivesse preso no corpo físico. Interessante que aqui Miramês usa esse mesmo termo, né? Então, a gente está aqui com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, né? Presos, muitas vezes esse vaso está rachado por problemas, por traumas que nós trazemos anteriores, desde a infância ou de vidas passadas, e esses dons de ouros que fala aqui são o quê? A nossa inteligência que nós temos para desenvolver, o amor, toda a sabedoria que o Espírito já possui, nós devemos agradecer por estarmos aqui onde nós já estamos nesse momento, né? Mas muitas vezes eles são, a gente poderia dizer que são ali cobertos de areia ou soterrados pelo peso da matéria, porque nós estamos vivendo no mundo da matéria. Nos falam aí da Matrix, né, que a gente está aqui vivenciando realmente. É isso, nós estamos aqui como esses personagens que nós somos agora, interagindo uns com os outros em busca desse desenvolvimento, de aprender cada vez mais, presos a determinadas situações onde nós precisamos de coisas materiais, e isso nos coloca na cena exatamente de situações onde despertam coisas que nós precisamos trabalhar. Claro, o que está querendo dizer com isso? Aí, o que é que desperta no relacionamento entre as pessoas? Ódio, rancor, inveja, ressentimento, mágoa, ciúme. Tudo são coisas que a gente precisa trabalhar. Sozinho, não existe isso. Não existe evolução, não existe crescimento. Questão dos professores. Vêm uns com os outros, na família e tudo. Então, com esses relacionamentos, aí a gente vai desenvolvendo o amor, o perdão, a empatia, caridade, a humildade, tudo esse processo antagônico à sombra, ao bem. Então, dessa forma, a gente vai crescendo e vai aparando as arestas, como foi dito aqui, para que a gente possa realmente brilhar, para que a nossa verdadeira luz possa realmente aparecer. O que é que a gente tem aqui para finalizar essa questão? Bem, não existem alunos difíceis,
existem espíritos que nos convidam a sermos professores melhores. Essa analogia aqui é interessante, porque principalmente para quem é professor, para quem lidar com aluno, sabe que, por exemplo, hoje, para você ser um professor, um bom professor, você não basta você simplesmente saber transmitir o conhecimento que você aprendeu. Não basta. Com essa geração que está aí hoje, dentro da sala de aula, tem professores aqui que eu sei, né, que podem confirmar isso, mas não é. Você tem que despertar o seu melhor para poder lidar com esse pessoal, com essa geração. A maioria não quer muita coisa, então você tem que vem de famílias desestruturadas, com muitas dificuldades, muitos traumas, problemas. E aí o professor tem que ser o quê? Tem que se superar, tem que virar psicólogo, né? É tudo. O professor tem que se desenvolver, tem que ter um combo agora. Porque se ele chegar lá for só passar conteúdo, ele não vai conseguir fazer nada, nem aula consegue dar. Então, é bem complexo esse processo. Então, quando a gente lidar com as pessoas ao nosso redor, eu já estou falando de gente, né, como a gente, familiares, esses encontros, né, de pais com filhos, professores com alunos, como foi dito na leitura, inimigos com inimigos, isso é que vai enriquecer também, fazer com que a gente se desenvolva, que a gente não seja somente mais um, que a gente seja de tudo um pouco para aprender a lidar. Então, eu poderia dizer que esses encontros, eles são, na verdade, ali, estratégias de Deus para que o ódio seja forçado a conviver, transformado em cuidado, transformando-se com o tempo em fraternidade. E é isso que acontece. Somos colocados para que isso. Você imagina você receber no colo aquela criança lindíssima, né, que você acolhe, brinca, dá vontade de apertar aquela bochechinha, coisa mais linda para quem gosta de criança. E ali você começa a amar, despertar um sentimento muito bom por um ser que foi teu inimigo no passado, né? E vem aquela leitura do Evangelho também. É para isso que nós estamos aqui, essa escola. Como fala desses reencontros, vem pais e filhos. Você vai lidar na sala de aula com as pessoas também, quase tudo ali também são reencontros. Professores, agora, sala de aula, os amigos de outras épocas, né? Então tem de tudo. O filho que, de certa forma, te testa, tem aquele aluno que te desafia, o pai que te exige, né, demais, cobranças e tal, eles são, na verdade, estão ajudando a gente a desenvolver paciência também. Uma das coisas, né, dentro desse caminho, né? Nesse caminho, que eu diria, esse caminho de luz que todos nós estamos nele, né? Então, eu diria que esse maior mestre é aquele que nos obriga, de certa forma, obriga, né? A gente a amar quem ainda não sabe amar a si mesmo. É meio filosófico isso, a gente está falando também sobre filosofia, afinal de contas é o livro dos Espíritos, são perguntas e respostas, né? Mas, quando a gente coloca essa frase dessa forma, a pessoa que agride, a pessoa que tem todos esses sentimentos que foram ditos negativos, é uma pessoa que ainda não sabe se amar, porque começa de si, ela ainda não aprendeu. É uma criança que ainda está ali engatinhando nos processos da vida, que tem todas as suas dificuldades e ainda degraus a subirem na questão do entendimento, do crescimento, não só intelectual, mas moral também. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, fala assim, nossa, mas isso muda tudo, então, essa questão do julgamento das pessoas, né, de entender que nós também estamos ainda descobrindo e aprendendo a nos amar. Quando a gente porque começa voltando à frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí eu estou voltando essa questão do amor para mim, porque começa de mim. Eu não vou conseguir amar o próximo se eu não consigo me amar. E me amar não é ser egoísta, é me amar me cuidando,
cuidando do meu corpo, cuidando das minhas emoções, cuidando dos meus sentimentos, cuidando das minhas relações. Isso tudo faz parte do alto amor. E aí eu sou uma pessoa que, quando atingir essa plenitude, ou dentro desse mesmo processo, eu já consigo auxiliar outras pessoas a seguirem também esse caminho. Quanto mais pessoas que se amam tiverem no mundo, mais o nosso mundo vai ser melhor. Porque elas vão saber amar a outra pessoa. Elas vão saber respeitar, perdoar, entender e compreender, ser indulgentes com os outros. Finalizamos aqui a questão de número 197. Se alguém tiver alguma colocação a fazer, algum comentário, fica à vontade. A gente vai ter mais duas questões ainda para hoje. Então vamos. Qualquer coisa, viu, pessoal? Só levantar a mãozinha aí que vai participar com a gente. Questão de número 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. É interessante. Quem já ouviu essa frase, né? Morreu, é um anjinho, né? Quando morre criança, é um anjo. Poxa, se fosse por isso a gente tivesse só uma vida, eu queria ter morrido pequenininho para ser um anjo. Que aí seria privilégios na criação, né? E a gente aprendeu aqui que não há privilégio na criação. E nós estamos vendo aqui que todos nós já temos uma trajetória anterior. E a gente volta para a história. O fato de um espírito estar em um corpo de uma criança e não ter tido tempo para praticar o mal, não vai torná-lo automaticamente um espírito puro, né? A pureza espiritual, ela é uma conquista. E isso leva séculos, né? E ela precisa ser ativa, precisa ser feito um trabalho, não fazer. Ah, não fez mal, então está tudo certo. Mas também não fez bem. Não precisa ter esforço. Se ele não fez o mal, também não teve oportunidade de exercer o bem, como eu estou falando agora há pouco, nessa existência específica. E Deus não concede nenhum tipo de diploma de elevação, né, sem ter tido nenhum tipo de esforço nessas provas que a vida oferece para todo mundo. Então, quando nós encontramos uma criança que demonstra, por exemplo, virtudes excepcionais, não é a pouca idade que a faz assim, mas as múltiplas vidas anteriores, onde ela já trabalhou, já sofreu, já venceu as suas imperfeições. Ok? E nós temos aqui para refletir um pouco mais. Bem, a inocência da criança é uma condição do corpo biológico, enquanto a pureza do espírito é um estado da alma moral, do espírito. Então, tem coisas que são do corpo, tem coisas que são do espírito. Então, olha, por exemplo, essa imagem, né, desse berço, né, que o mundo vê como um ser que nada sabe, é uma criança, um bebezinho, coitadinho, indefeso, não sabe de nada. Né? Mas a espiritualidade vê ali uma alma que já atravessou séculos e séculos para estar aqui, para receber essa oportunidade. Né? A fragilidade que vocês veem é apenas aí a porta de entrada para uma nova lição, para novas lições, para novos aprendizados. Então, chegou aqui, hora de aprender. Nós vimos anteriormente sobre essa questão da educação. Então, a gente sempre procura fazer essa analogia, né? Um estudante que não compareceu à prova, ele não pode receber nota 10, por exemplo, apenas porque não errou nenhuma questão. Ele não errou nenhuma, mas aí o que acontece? Ele também não acertou. Mais ou menos assim. Então, para ter nota, é preciso enfrentar o exame. O espírito que parte cedo é como um aluno que apenas adiou a prova.
ou que veio cumprir ali aquela necessidade, tem a ver com a questão das ações, mas tem alguma coisa ali que ele precisou vir, seja para a família ou seja para si próprio, algum momento, como a gente já viu em outras oportunidades. Então, é sobre isso, né? Não é interessante essa analogia quando a gente coloca que o aluno chegou, ele não fez a prova, então não pode receber um X. Seguindo adiante, vamos para mais algumas reflexões trazidas pelo Miramês, né, daquele coletânea de livros de filosofia espírita. Mais uma vez, eu tirei só um trecho aqui para a gente poder refletir. Bem, a alma deve despertar o que traz por dentro. E esse ato só ocorre no decorrer dos milênios sem conta. Não poderia ser de outra forma, pois todos passam por esses processos, todos, obedecendo à justiça do Criador. Se alguns espíritos saíssem das mãos do Pai, já com todas as condições de permanecerem nos céus, e outros passassem por provas e tropeços, eis a pergunta: onde estaria o amor? A razão nos diz o contrário. Todos têm os mesmos direitos e deveres, então, saíram pelos caminhos da vida. Quem saiu depois também chegará no ponto seguro, no porto seguro, desfrutando do amor na imensa lavoura. Basicamente, confirma que essa perfeição não é algo que vem de fora para dentro, não nos é dado, é um potencial latente que existe dentro de todos nós, que precisa ser desenvolvido, assim como o carvalho, por exemplo. Quem conhece carvalho, não é meu sobrenome, né, mas é uma árvore, né, muito forte, que ele fica adormecido ali numa semente. Ela é plantada e muito tempo depois é que ela vai ganhar toda aquela proporção, se agigantar, né? Então, dentro da semente, a santidade, né, que todos buscam nas outras pessoas, esse ser angelical, está dentro, adormecida dentro de cada espírito. E um dia também vai crescer e se desenvolver. Está lá. Então, o tempo, como foi dito aqui, os milênios, né? Esse tempo todo, a gente não pode ver como um castigo, mas uma necessidade. É um solo necessário para que essa semente possa se romper, né? E a do ego também, que possa florescer, eliminando todas essas imperfeições. E a gente volta para existissem esses espíritos de elite, né? Como foi dito aqui na leitura, já criados, feitos, esses espíritos que estão ali na luta, criados para sofrer, para aprender, Deus seria um pai paciente, né? Só para a gente reforçar. Então, dois pontos. O amor de Deus, ele se manifesta na igualdade de oportunidades. A mesma oportunidade que é dada para mim é dada para você, para todo mundo que está aqui. São iguais. Então, a diferença que vemos hoje entre um sábio e um ignorante não é a natureza, mas a quilometragem. O sábio simplesmente saiu de casa mais cedo nessa estrada evolutiva. Já está há mais tempo nessa labuta, né, como a gente pode dizer. Então, quando eu encerro aqui falando sobre a lavoura do tempo, a vida, falando em lavoura, é um processo de plantio, como a gente costuma dizer. Ninguém colhe sem semear. Não tem como. Então, esse porto seguro que se fala aqui, que pode ser remetido à questão da nossa felicidade, é o destino inevitável de todos nós, sem dúvida nenhuma. Mas o tempo de chegada vai depender do esforço individual.
do esforço que cada um fizer hoje. O passado já passou, nos aguarda. O que nós temos nesse momento para fazer é o que é agora. Então, o que nós tivermos para fazer sempre no presente, a gente vai construindo cada vez mais esse caminho. E ele se mostra através dessa forma, essa imagem, e para chegar na luz, tem uns que estão mais adiantados. Não porque foram colocados lá, mas porque, através do merecimento e dos milênios, já se capacitaram. Outros ainda estão mais no início da jornada e outros mais à frente. Então, entre o mestre e o aprendiz é apenas o tempo da caminhada. Ambos saíram do mesmo ponto de partida e caminham para a perfeição. Para a gente poder finalizar aqui essa reflexão, às vezes a gente pode estar olhando para aquelas pessoas que a gente pode achar que são melhores que a gente. Né? De repente, né, alguém já teve esse sentimento, fulano é muito mais capacitado do que eu, é mais inteligente, é melhor, já conquistou coisas mais do que eu, e pode ser que tenha, em algum momento, surgido esse tipo de comparação, né? Então, isso, de repente, pode despertar, sem, mesmo que a gente saiba, a inveja, né? Ou para aqueles que estão, por exemplo, a gente se compara com aqueles que estão em queda. Eu digo assim, que se comprometem diante das leis divinas, que cometem atrocidades ou outras situações, para esses a gente olha com desprezo. Então, a comparação traz essa situação, inveja, desprezo, ou sentimentos semelhantes, né? Julgamentos. Então, Miramês aqui coloca para a gente, convida para que a gente modifique, que a gente olhe de outra forma. Quem está acima, seja em que perspectiva for, é o nosso irmão mais velho, que já venceu aí tantas batalhas e ainda teremos pela frente. E quem está abaixo é exatamente o eu de ontem. Exatamente. É tudo aquilo que a gente julga, nós já fizemos no passado. Então, quando a gente tem esse olhar, muda também essa perspectiva. E essa pessoa está precisando, às vezes, de um conselho, de um amparo, de uma ajuda, né, de forma velada. E às vezes também não está, não quer saber, tudo bem, vida que segue. Então, nessa imensa lavoura, né, de plantio de Deus, o tempo de cada um, ele é sagrado. Esse porto seguro que foi falado agora há pouco, aguarda todos nós sem exceção. Mas nessa lavoura, como se falou de plantio, a necessidade de que nós que estejamos semeando as melhores sementes, né, que possam trazer frutos depois. Sementes do amor, da caridade, como a gente sempre costuma trazer aqui. Então, para que a gente possa encerrar isso, vamos para a questão agora de número 199. Aqui é a última questão de hoje, nosso estudo. A 199, ela encerra onde fala sobre o destino das crianças depois da morte. E essa questão aqui, ela traz umas reflexões de Kardec no final, que começa perguntando da seguinte forma: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Por quê? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou expiação para os pais. Acho que aqui está fechando com chave de ouro esse entendimento. Só que tem outra questão dentro da mesma, que diz o seguinte: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? O que acontece? Recomeça uma nova existência. Simples, bem objetivo, bem direto. Então, o que foi dito aqui, de certa forma? Que a morte
prematura também tem duas funções aqui principais diante dessas respostas. Para o espírito da criança, por exemplo, pode ser apenas um ajuste de contas, né? Um ajuste técnico, vamos dizer assim. O espírito ele precisava de apenas alguns meses, ou alguns anos em contato com a matéria para poder completar ali uma certa carga vibratória ou terminar uma tarefa que ficou pendente na vida anterior. Ele não conseguiu terminar lá. Então, o que a gente estudou lá nas primeiras aulas, falando sobre o fluido vital, que é como uma bateria que nós recebemos para cada existência, né, aquele combustível ali, ela é dimensionada para durar determinado tempo. A gente já viu essa história aqui antes, né? Então, vamos lá. Veio com a bateria para viver 102, 26, 7, 60 anos. Quando o espírito ele interrompe antes daquilo que ele veio para viver, vamos levar em consideração aqui 60 anos, por exemplo. Veio para viver, veio com combustível para 60 e ele desencarnou aos 52, 8 anos antes, né? Seja pelo suicídio, né? Como pode dizer, antecipou o processo antes, ou indiretamente, né? Como a gente vê nas obras de André Luiz, com excessos, com vícios, entre outras coisas. Então, ele acaba não consumindo toda aquela carga energética destinada àquela jornada. Ele tinha mais carga para viver, só que ele antecipou. Então, o que acontece? Acaba voltando. Como nada se perde na criação, o espírito ele acaba voltando, precisando retornar ao corpo infantil para completar aquele tempo que ficou faltando. Então, ele vem, vive esses 8 anos, e ao se libertar, sente-se ali quite com o processo, com aquela etapa específica, e volta para o mundo espiritual para recomeçar uma nova existência depois. Né? Porque estava com processo de dívida com a outra ainda. Então, para poder começar uma nova aqui, com novos processos, ele precisava quitar aquilo. Então, voltou. E aí tem também esse ponto de vista que diz aqui no final, para os pais, né, que vai funcionar como uma ferramenta de evolução emocional também. A perda de um filho ali é considerada, né, uma das provas mais duras nesse mundo de expiações e provas. E ele é complicado, ele força a alma de certa forma, buscar. Quando a mãe sofre aborto instantâneo. Pronto, aqui está incluído dentro desse processo. O tempo era bem menor. Pode ser que nesse caso seja só nesse segundo caso, como dos pais, né? Essa ferramenta de evolução emocional para os pais. Porque não teve tempo ali de a própria ser que reencarnou. Há tantas, como é que se poderia dizer? Nada é de forma determinada e igual para todo mundo. Tudo é muito relativo e tem as questões das relações anteriores. O que que esse grupo fez junto antes, né? Tem muitas questões voltadas a abortos, que todos nós cometemos, tá? Aquela coisa de apontar o dedo. Por que é que eu digo todos nós? Porque eu já fui mulher em outras existências também. E se em algumas nós mesmos não cometemos o aborto, nós incentivamos o aborto em outras pessoas. E aí tem determinadas situações. A gente vem, esse espírito vem para ser abortado, só para, né? E os pais envolvidos também estavam lá naquela existência. Tudo isso tem a ver. Quando a gente vai para os tratamentos que se depara com essas situações, é a questão da plantação. Não se colhe nada que você não plantou. Então, tudo tem uma explicação dentro da justiça divina para o que acontece, né? E para a evolução do espírito. Então, para esse espírito que foi abortado espontaneamente, ele vai se preparar para vir de uma forma depois que possa ter a sua existência completa. E para os pais fica aí esse processo de aprendizado, né? A questão emocional, se preparar, será que eu vou tentar novamente? Se eu vou adotar, de repente, uma criança? E aí são N situações, né? Que se mostram na vida das pessoas. Então, e força também essa alma a buscar uma compreensão além
da própria matéria. Às vezes você vai se deparar com um conhecimento como esse que nós estamos estudando por causa de situações como essa. E alavancam, fazem com que esse espírito agora vá buscar as respostas e se desenvolva mais como espírito nessa vida. Quantos chegaram a ter determinado conhecimento através de cartas consoladoras, através de Chico, tem o filme lá, As Mães de Chico Xavier, histórias reais, que não encontram respostas, mostra por que aquela dor, né, grande, porque os antigos até diziam que é fora da ordem da vida, é para os pais irem primeiro, mas só que não é, né? Se acontece, a gente volta para aquela fala do Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade e não a minha. E se aconteceu, tem uma causa e um motivo. E a gente, quando se depara com essas respostas aqui, elas curam a dor, eliminam a saudade. Não, você vai sentir saudade, vai se lembrar, mas você vai ter um consolo e um entendimento diferente, né? É consolador essa mensagem. Até, muitas vezes você pergunta, por que que Deus tirou essa criança de mim, né? Essa reflexão ajuda a gente a mudar essa perspectiva. O que que essa criança veio nos ensinar com tão pouco tempo de vida? O que que tinha de aprendizado aqui, né? Então, às vezes, o papel de um pequeno ser é apenas despertar esse amor incondicional no coração dos seus pais, um amor que não exige posse, mas que aprende a amar mesmo através da distância que existe entre dois mundos. A pessoa foi, mas eu continuo gostando, eu continuo amando aquele ser, né? E aí, o que é que nós temos aqui, para a gente poder finalizar essa questão? A gente pode trazer aqui ainda para poder finalizar essas possibilidades que eu trouxe agora há pouco, né? Que muitas vezes o espírito também reencarna ali naquele mesmo núcleo familiar anterior, né? Como eu estava falando agora há pouco, os pais foram cúmplices de determinadas situações negativas, influências no passado, recebe o espírito para ampará-lo nessa breve passagem, né? Às vezes quando ele chega a nascer mesmo assim, e aí gera ali um ciclo de amor, de perdão, de cura para ambos, né? Aqui já no caso da criança nascer e viver por um período. E por aí vão várias e várias possibilidades. Vamos aqui para as reflexões. No tribunal da consciência, o tempo que tiramos de nós mesmos é o tempo que teremos que reaprender a valorizar. Eu trouxe essa frase aqui para que a gente possa tirar essa perspectiva somente lá da criança e colocar a gente. Como muitas vezes nós já podemos ter tido essas encarnações ligeiras, vamos dizer assim, exatamente pelo tempo que foi desperdiçado. A consciência onde estão ali as leis de Deus, né? Então, esse ancião aqui luminoso, ele vai representar que a consciência superior do próprio Espírito está ali falando, né? Esse olhar de seriedade, compaixão, mostra, de certa forma, que no mundo espiritual não há como fugir da verdade sobre como nós utilizamos o nosso tempo. E eu volto a dizer o valor do presente, o valor do agora, né? Aqui também serve para alertar que cada minuto que nós temos aqui no corpo físico é um patrimônio que nos é dado, né? O tempo que nós tiramos de nós mesmos, como diz aqui, né? Através, muitas vezes, do desleixo com a nossa saúde, com, com a nossa própria vida, né? Ele não é apagado, mas ele se transforma em uma necessidade de aprendizado. Então, diante da eternidade que nós temos pela frente, o tempo ele não é contado em anos, mas em responsabilidade. A criança que nós vemos ali não é uma vítima do destino, ele é um aprendiz. Nós somos aprendizes dessa eternidade, nós recebemos uma nova chance, nós estamos aqui diante desse relógio da vida para que a gente possa aprender cada vez mais a nos amar.
a nos respeitar. Eliminando aqui, a gente vê vícios de todos os matizes, questão do tempo e tudo, e essa estrada que nós estamos trilhando aqui foi trazida essa representatividade aqui, dessa responsabilidade que cabe a cada um de nós. Então, vamos utilizar aqui esses 10 minutos que nos restam para ver o que Allan Kardec falou sobre essa questão, essa última questão que nós vimos agora. Kardec disse o seguinte: se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições, frequentemente tão duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro permanece em todos, sem exceção, e sem favor para ninguém. O futuro pertence a todos, né? Bem, os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Só está chancelando aqui tudo aquilo que a gente vem falando até agora, sobre essa incoerência, né, da justiça de Deus, sobre essas crenças sobre uma única existência. Não faz nenhum sentido você fixar uma pessoa a uma pena de ir para o inferno de forma definitiva, somente com a existência, pelas escolhas que você faz de repente nela. Basta que a gente traga essa reflexão, esse pensamento de uma forma mais profunda, né? Então, Kardec continua dizendo: não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia. Felonia é maldade, deslealdade, a perfídia, ou seja, falsidade, traição, né, já como crianças, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem. Você está vendo as pessoas ao redor dando bons exemplos e aquela criança continua querendo fazer tudo diferente. A lei civil as absolve de suas ações, porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. São os instintos, aquela coisa que ela já traz ainda, não amadureceu o suficiente espiritualmente ainda para poder realizar coisas boas, vamos dizer assim. E Kardec encerra dizendo o seguinte: mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito? Uma vez que a educação não contribuiu para isso. As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências. Não por seus atos de crianças, mas por aqueles que suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos, e a justiça de Deus alcança todo mundo. Kardec desconstrói aqui mais uma vez aquela história da criança é um anjo de pureza, né? Convida que a gente observe que mesmo antes da influência do meio, da educação, algumas crianças já manifestam esses instintos sombrios, né? O egoísmo, a agressividade, a astúcia. Aqui a gente está trazendo essa perspectiva só para exemplificar, viu, pessoal? Não é generalizando, são algumas que a gente pode observar. E aí vem, se o meio é o mesmo, a educação é idêntica,
A diferença só pode estar na bagagem que o passageiro traz, não no veículo atual, que é o corpo, né? Então, é sobre isso. E aqui a gente vê, através dessa imagem, dizendo o seguinte: o instinto da criança pode ser o eco das vozes de suas vidas anteriores. Então, educar uma criança não é ensinar apenas boas maneiras. Eu acho que isso aqui serve para todos nós, né? De certa forma, educadores que lidam com crianças ou vão lidar, né? É realizar ali uma introdução e se permitir até um aprofundamento nas questões morais. Aqui a gente vê a criança brincando, tem um cordão aqui que liga até, mostrando apenas uma vida do passado, que foi um guerreiro, né? Um lutador, que pode trazer ainda dentro de si toda essa vontade de utilizar essa violência de alguma forma, se desenvolver com o tempo. Da mesma forma que muita coisa boa também pode ter desenvolvido, aqui trazendo apenas um exemplo. Então, quando a gente vê uma criança com tendências difíceis, a gente não deve se desesperar, mas compreender que recebemos a missão de ajudar ali um espírito que está em luta, né, para vencer a si mesmo. Somos os, vamos dizer assim, tutores, né, de almas que pediram uma nova chance para não repetirem os erros do passado. Eu diria assim como nós mesmos. E aí uma breve reflexão para a gente poder finalizar, que foi retirado também do livro Filosofia Espírita, relacionado à questão de número 199. Kardec ali chancelou praticamente aquilo que a gente já tinha dito, feitas reflexões baseadas também no que Kardec havia trazido. Então, pede para que a gente faça o quê? Verbo, despertemos, caminhemos e confiemos que Deus se encontra onde estivermos. Essa frase aqui a gente já podia encerrar aqui. A gente encerrar com essa coisa positiva, né? Onde nós estivermos, Deus lá está. Ele se acha onde não pensamos. Ele é a vida que irradia até mesmo onde não há criação. Apesar de tudo que pensamos sobre Deus, ainda assim não encontramos o perfil do Senhor. Ele está além do raciocínio humano. Se ainda não nos conhecemos, como querer conhecer Deus? As distâncias são imensuráveis. Estamos vivendo no finito, assim como conhecer e explicar o infinito. Fomos criados por Ele, e Ele é incriado. Qual a mente que pode explicar o que não foi feito? Qual a matemática que pode somar onde não existem números? Até os modos de adorar Deus na Terra são rudimentares. Somente palavras não prendem a atenção do Criador, soberano do universo. Eita, que aqui foi bacana, né? Porque, assim, de certa forma, nós tentamos humanizar Deus para poder entendê-lo. A gente procura criar um Deus humano, um velho de barba, de alguma coisa assim, uma pessoa. E aqui, essa reflexão aqui poderia estar lá nas primeiras do Livro dos Espíritos também, que é de 1 a 16, que pergunta o que é Deus. Bem profundo. Então, nós queremos que Deus se explique conforme a nossa lógica do tempo, com a nossa lógica de justiça, dos conhecimentos limitados que nós temos. Né? No entanto, como nós vimos, Deus está além do raciocínio humano. Se não conhecemos sequer a nossa própria complexidade, né, que é o micro, como é que a gente vai conseguir decifrar o funcionamento do Criador? Por isso que fala da questão do autoconhecimento. E aí, quando a gente vem para essa dor, a gente questiona Deus por determinadas coisas. Por que que você fez isso comigo, né? Por que comigo? Podia fazer com o outro, comigo não, né? Então, é basicamente a gente trazer esse entendimento, porque é muito maior do que a gente. E nós também já aprendemos que quanto mais a gente evolui, a gente vai se conectando mais com o entendimento das coisas. Vai ficando mais fácil de entender. Então, para finalizar, Deus
está onde não pensamos e age onde não alcançamos. Nossa dor é apenas a sombra da nossa incompreensão. Se a gente sofre hoje com determinadas situações, é porque a gente ainda não entendeu. E nós vamos compreender em seguida. As dores, os nossos problemas de hoje, muitas vezes, ou quase sempre, são resultados de plantações, semeaduras equivocadas do passado nessa grande lavoura. E tudo que a gente já colheu de bom hoje, que olha, tem muita coisa boa para se agradecer, né? Muita coisa que a gente deve agradecer, o que nós já alcançamos hoje. Então, é importante que a gente não exija de Deus e que ele caiba dentro de uma lógica nossa. Que a gente possa apenas pedir que esse amor de Deus caiba dentro do nosso coração, que desperte cada vez mais essa nossa intuição para o bem e para o amor, para que a gente possa brilhar cada vez mais a nossa existência. E assim nós encerramos nosso estudo de hoje, graças a Deus.